Última semana da nossa lição, pois é, e eu fiz um desafio lá no meu Instagram pra gente orar 3 vezes ao dia como o Daniel. E aí, você participou? Se sim, coloca aqui nos comentários o que você achou. Se não, ainda dá tempo de participar, porque a oração é um hábito muito importante, que foi fundamental para o sucesso de Daniel e com certeza é fundamental para o nosso também, beleza? Então conta aqui pra mim nos comentários qual experiência você teve de especial através da oração. Você já teve alguma? Então vamos embora. Nas 12 semanas desse estudo, a gente falou de diferentes governantes de uma nação pagã. Pois é, finalmente a gente vai fechar com chave de ouro o capítulo 12 de Daniel, falando de outro governante, mas dessa vez um líder que se levanta para libertar o povo de Deus. Já vimos que Miguel é Jesus e Daniel 12 começa falando da intervenção de Miguel naquela ocasião. Essa expressão naquela ocasião se refere à época mencionada em Daniel 11, verso 40 a 45. Esse período aí, que se estende desde a queda do papado em 1798 até a ressurreição do tempo do fim, ele mostra que esse príncipe vai se levantar. E a gente pode entender esses aspectos desse verbo de duas maneiras. Primeiro, esse verbo se refere ao surgimento de reis para conquistar e governar, e também tem uma conotação militar. Isso mostra que Miguel atua como um líder militar que protege o seu povo e o conduz de maneira especial durante os conflitos ali dos últimos tempos, como eu já mencionei nas lições passadas. Segundo, o verbo levantar também indica um cenário de juízo. Miguel se levanta para agir como nosso advogado no juízo celestial. Em outras palavras, ele tem o poder de derrotar os inimigos de Deus e a autoridade para representar o seu povo no tribunal celestial. São os dois atributos de Miguel. Um detalhe importante ainda do verso 1 é que ele termina com a frase: todo aquele cujo nome está escrito no livro. Que livro é esse? Depois do Espírito Santo retirar-se da terra, uma angústia e sofrimento nunca sentidos antes vão atingir a humanidade. Para ficar ainda mais maluco, as 7 pragas, aquelas mesmas que aconteceram lá no Egito, elas vão cair sobre a terra. Quando eu falo que devemos orar, estudar a Bíblia e ter comunhão diária com Deus, é por isso, meus amigos. Quem não tiver plena confiança e conhecimento não vai suportar passar por tudo isso sem se render, isso é fato. E pior ainda, não vai receber a recompensa final. Por isso, não fiquem com medo, Deus vai cuidar da gente, só que não vamos ter o Espírito Santo falando no nosso ouvido que é certo, que é errado, aquele sentimento de culpa, sei lá, tudo isso não vai rolar mais. Por isso, é importante hoje a gente tomar boas decisões baseadas na nossa fé e no nosso conhecimento, porque lá na frente a gente vai sentir falta disso. Ellen White comenta que Satanás vai mergulhar os habitantes da terra numa grande angústia final. Quando os anjos de Deus cessarem de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão soltos todos os elementos de contenda. O mundo inteiro vai se envolver numa ruína muito terrível que sobreveio lá a Jerusalém na antiguidade também. Mas galera, não fiquem com medo não, o povo de Deus vai ser libertado durante todo esse período, porque o juízo investigativo, conduzido lá no céu, já vai ter acontecido, então eles já vão ter sido absorvidos por Jesus e o nome deles já vão estar no livro, quer dizer, o nosso nome, né? Vou estar junto. Ufa, que alívio. Ufa! A Bíblia ainda menciona 2 tipos de livros celestiais. Um contém o nome dos salvos, que é o livro da vida, e o outro contém as ações humanas. É uma espécie de registro histórico. Esses 2 são os livros usados no tribunal celestial para determinar o compromisso de cada pessoa com o Senhor. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, os nossos nomes são escritos no livro da vida e as nossas más ações são apagadas do livro do juízo. Esse registro celestial apresenta evidência judicial para todo o universo de que pertencemos a Jesus e, portanto, temos o direito de ser protegidos no tempo da angústia. Acompanhe comigo o verso 2 e o verso 3. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Muita gente acredita que quando uma pessoa morre, automaticamente ela já é direcionada para o céu ou para o inferno, dependendo de como ela se comportou enquanto estivesse viva. Esses 2 versos, eles são mais uma prova de que os mortos ressuscitarão apenas na segunda vinda de Cristo. E aí sim eles vão ter o seu futuro destinado para a vida eterna ou para a morte eterna, talvez de novo, né, se já estiverem mortos. Quando morremos, o nosso espírito não fica vagando por aí, não. A gente não fica observando tudo de outro plano, não, nada disso. A Bíblia compara a morte com o sono, que ficamos inconscientes e um dia a gente vai acordar dele. Quando Jesus morreu na cruz, ele derrotou a morte eterna. Além de sabermos que um dia a morte não existirá, a gente tem a certeza de que nós vamos ter a vida eterna. Na conclusão da última sessão principal do livro, de Daniel 10 até o capítulo 12, no verso 4, o profeta recebeu a ordem para selar o livro até o tempo do fim. Porém, imediatamente depois disso, o anjo predisse que muitos
correriam de uma parte para outra e o saber se multiplicaria. O que isso quer dizer? Alguns estudiosos de Daniel entenderam essas palavras como uma previsão do progresso científico, ou seja, eles se afastariam do conhecimento bíblico relatado em Daniel e iriam para o oposto, de uma parte para outra. Mas outros contextualizam esse verso querendo dizer que no futuro as pessoas correriam de lá para cá em busca de mais conhecimento, até encontrarem isso no livro de Daniel. Por enquanto não dá para saber realmente o que isso significa, mas as duas suposições até que fazem sentido. O livro foi concluído com um ser divino dizendo que Daniel não devia se preocupar com o tempo em que as coisas ocorreriam, pois ele descansaria e um dia seria levantado para receber a sua herança. 3 cronogramas proféticos foram apresentados. A primeira previu um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, até que o poder do povo santo fosse finalmente quebrado. Essa profecia se refere ao tempo que os santos estarão na mão da entidade simbolizada pelo chifre pequeno lá de Daniel 7. Esse período de 3 tempos e meio vai de 538 d.C., com o estabelecimento do papado, a 1798, quando o imperador francês Napoleão pôs fim ao governo secular do papado e destruiu esse poder que oprimiu todo o povo de Deus. O segundo tempo profético mencionado é o de 1290 dias. Essa profecia de tempo deveria começar com a remoção do diário e o estabelecimento da abominação desoladora. Portanto, esse período profético deve coincidir com os 3 tempos e meio mencionados anteriormente. Com certeza, gente, esse tempo se estende até 1798. O principal evento que ocorreu em torno dessa data foi a conversão do rei francês Clovis à fé católica. Esse importante acontecimento é comparável à conversão de Constantino ao cristianismo, quando começou aí o grande destaque do poder papal. É interessante notar que tanto no início quanto no fim desse período profético, ele é marcado pela ação de um líder francês. Por fim, o período profético de 1335 dias vem com uma bênção aos que estiverem vivos até esse tempo. Nenhum ponto de partida ou de término é apresentado, mas parece que esse período de tempo é uma continuação do período anterior aos 1290 dias. Assim, a partir da conversão de Clovis, em torno do ano 508, mais ou menos depois de Cristo, os 1335 dias chegam a 1843 ou 1844, quando a mensagem do primeiro anjo estava sendo pregada e as 2300 tardes e manhãs haviam chegado ao fim. Você vê? Tudo é paralelo. Resumindo então, primeiro, a ressurreição descrita em Daniel não é a ressurreição geral, mas uma ressurreição especial que vai acontecer imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. Segundo, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é o tempo que os santos estarão na mão da entidade simbolizada pelo chifre pequeno. Terceiro, 1290 dias começam com a remoção do diário e o estabelecimento da abominação desoladora. E quarto, a morte é um sono, um estágio inconsciente. E se você amou estudar Daniel e ainda não pediu o seu estudo, ainda dá tempo, hein? Pode pedir também para te ajudar a ensinar os seus amigos sobre o livro de Daniel. É só clicar no link que está aqui na descrição ou mandar um WhatsApp pra gente nesse telefone que está aqui na tela que a gente vai mandar para você, beleza? Pessoal, muito obrigado. Foi incrível a gente passar esse estudo todo junto, foi incrível estudarmos mais o livro de Daniel, foi incrível ter a sua companhia mais uma vez aqui no Resenha. Que Deus abençoe muito você e semana que vem a gente vem com um tema novo, cenário novo, tudo novo para você, beleza? Beijo, Deus abençoe sua vida, até o próximo trimestre. Fui! Última semana do nosso desafio. Quem lembra do ponto de vista e nesse caso de Lincoln, volta para mim.